Olá, estamos chegando hoje na terceira ministração da série de mensagens Meu Lugar Secreto. O tema é a oração. Temos falado sobre a necessidade de orarmos. Temos olhado por um texto em especial, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Eu quero iniciar esse momento lendo esse texto com você. Certamente, ao longo dessas ministrações, você já ouviu e vai ouvi-lo mais algumas vezes, porque é a base da nossa reflexão. O texto diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O Senhor está nos ensinando aqui a orar. Nesse momento, Ele está dizendo o como fazer isto, e é nesse contexto que aparece a chamada oração do Pai Nosso. Quando ele fala do reino, ele fala, olha, o Pai que é nosso, ele também tem um reino, e o reino é dele, ele reina sobre nós. E nos convida, inclusive, a orarmos, buscando exatamente isso. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo. É fundamental nós entendermos esta oração do Pai Nosso. Aqui temos um fragmento desse contexto maior, quando ele nos recomenda como buscar a Deus em oração, fala do secreto, fala do Deus que vem em secreto e fala da recompensa que Deus promove na vida daquele que o busca em secreto. É óbvio, já disse isso anteriormente, que não é a única forma de orar, mas eu diria que é a mais fundamental, porque o poder que nós encontramos para lidar com a vida pública, ou seja, com aquilo que ocorre fora do nosso quarto de oração, esse poder ele só pode ser encontrado, recebido nesse secreto, nesse espaço de intimidade com Deus, que pode ser um quarto ou qualquer outro espaço. A questão não é o lugar geográfico, mas é a condição de alma. O lugar, em tese, não é o mais importante, mas é o princípio por trás desse lugar, ou seja, ter tempo exclusivo com Deus. Ao trancar a porta de um quarto, ao estar ali, naquele lugar de oração, sem que haja interferência nem de pessoas, nem de coisas, você focando em Deus, dando a Ele prioridade, buscando-o intimamente, ali vai gerar para você um empoderamento espiritual. Deus vai encher a sua alma e vai te capacitar para você enfrentar o seu dia a dia a hora que sair desse quarto, desse lugar secreto. Todos nós estamos lidando com muitos embates. Já disse isso, eu vou ter que retomar isso, porque é o foco da nossa ministração. Nós não iremos conseguir, de maneira alguma, romper na vida, enfrentar a vida, vencer os obstáculos, sem a dependência de Deus. Eu quero então, nesse recorte maior, pensar um pouquinho sobre o reino de Deus e a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e aí vem o texto e diz, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus tem tudo a ver com a oração. Não é possível você que acredita ser parte do reino de Deus, mas não tem uma prática, não tem uma vida de dependência de Deus, não tem uma vida de oração. Quando Ele te convida a orar e nessa oração Ele te convida a buscar o governo, a soberania, o domínio, portanto o reino de Deus sobre a sua vida, está deixando bem claro que esse reino só vai vir através da oração. É quando eu dobro os meus joelhos, é quando eu me curvo diante de Deus, é quando eu me prostro humildemente na presença de Deus, é que Ele pode reinar sobre mim. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo que o reino só pode começar a operar no coração, na alma, na vida de alguém, quando esta pessoa está num lugar de humildade, num lugar de simplicidade, de quebrantamento. Quando dobramos nossos joelhos e oramos, estamos admitindo, por exemplo, que somos impotentes para resolver determinadas coisas, que não somos capazes de romper com a vida sozinhos, de que dependemos de Deus. Portanto, a oração, por natureza, nos coloca numa situação de humildade. Não é possível sermos soberbos e termos uma vida de oração. Podemos ter uma vida hipócrita de oração, mas não uma vida genuína de oração. A vida genuína de oração pressupõe humildade. Deus não pode reinar na sua vida, Deus não pode reinar no seu casamento, não pode reinar na sua empresa, não pode reinar no seu ministério, não pode reinar em nada na sua vida. Portanto, o reino dele não vai chegar até você sem humildade.
A oração faz isso, nos leva a esse lugar de simplicidade, de humildade. O soberbo não se curva, o soberbo não admite fracasso, o soberbo não admite a sua incapacidade, não admite a sua incompetência, ele está acima do bem e do mal, mas o humilde não só admite, como busca o recurso certo. Diz, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor me conhece, sabe das minhas limitações, das minhas incapacidades. O Senhor conhece os meus limites pessoais. Me ajuda, me socorre. É fundamental entender isso. Não tem como o reino de Deus estar sobre a sua vida sem que você dobre os seus joelhos e o busque em oração. O lugar secreto, o lugar de oração, possibilita Deus reinar sobre você, Deus ter uma ação dominante sobre a sua vida. É por isso que nós precisamos, ter essa sede de oração, essa sede de buscar a Deus pela oração, porque é ela quem vai possibilitar o reino. Quando o reino de Deus está sobre nós, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é a harmonia. E aonde o reino de Deus está a satisfação de vida e de alma. Há uma frase de Agostinho de Hipona, datada do século IV, que ele diz o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Quando o homem se põe a orar, ali temos duas coisas encontrando, duas expectativas se unindo, a sede de Deus pelo homem, sede de comunhão com o homem. Deus tem sede de ter comunhão com você, Deus tem sede de ter comunhão comigo, com cada pessoa. Ele é um Deus familiar, Ele nos criou para relacionamento com Ele. Então a oração é esse encontro da sede de Deus e da sede do homem. Da sede de Deus pelo homem, não como se Deus precisasse do homem, não é uma necessidade, Deus é Deus, mas Ele pôs como expectativa, inclusive nos criou a sua imagem e semelhança, e diz a palavra que Ele quis para si uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Significa que Deus está em busca de relacionamento. É por isso que Ele nos estimula a orar. A oração viabiliza esse relacionamento em que a sede de Deus pelo homem é saciada e a sede do homem por Deus também é saciada. Deus nos busca. Nós somos, como a própria palavra diz, pecadores. E o homem pecador é um homem em fuga de Deus. E Deus nos ama profundamente, intensamente, plenamente. E esse amor intenso e constante de Deus o faz ter sede de relacionamento conosco. Ele quer se relacionar com você. E Cristo é a prova mais incontestável de que Deus tem sede de relacionamento pelo homem, ou com o homem. A Bíblia diz que uma das formas de entender Cristo é a partir do nome Emanuel. Ele foi chamado assim, lá em Mateus registra isso. Portanto, Deus conosco. Deus entre nós, Deus envolvido na nossa história, Ele nos ama. Portanto, a oração é de fato o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Estamos vivendo uma correria louca e parece que não temos muito tempo para isso. Orar é percebido por muitos como praticamente perder tempo. Temos tanta coisa para fazer, trabalho, criança, casamento, uma série de funções para executarmos, uma lista enorme de coisas para fazermos ao longo de um dia, de uma semana. Aliás, estamos sempre sobrecarregados, que às vezes acreditamos que orar é perder tempo. Mas olha o que diz Martim Lutero. Martim Lutero vai dizer algo profundo sobre isso. Ele diz o seguinte: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Olha a visão de Martim Lutero. Lutero está dizendo que quanto mais ocupado ele estava, quanto mais tarefas ele tinha, quanto mais afadigado de funções ele se encontrava, mais tempo de oração ele dedicava. Porque oração não é perder tempo, a oração é ganhar mais do que tempo. Oração é você ganhar a própria vida e ter resultado em tudo que você faz. Perdemos muito tempo como que baratas tontas, correndo para um lado para o outro, sem nenhuma direção, às vezes precisa do que fazer, como encontrar resposta para isso, para aquilo, e vamos tateando uma coisa e outra, ora acertamos, boa parte das vezes erramos, e vamos tumultuando a vida e não paramos para orar. Vou repetir o que ele diz. Martim Lutero afirma que, atualmente, ele diz, estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Orar
não é perder tempo. Orar é ganhar tempo. Não estou te sugerindo que você passe 4, 5, 6 horas de oração. Isso é você com Deus, mas estou dizendo que quanto mais você está atarefado, mais tempo de oração você deveria ter. Porque a oração faz Deus, ou torna Deus seu parceiro. Deus vai se alinhar a você. É o desejo dele, estar conosco todos os dias, em todas as áreas, atuando na nossa vida. Imagine você alinhado a Deus. Deus como seu parceiro. Ele nos chama de amigos, nos chama de filhos. Portanto, ele fala de relacionamento. E é importante nós entendermos que orar não é perder tempo. Quantas aflições temos enfrentado na vida? A própria palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas a Bíblia diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci. O Cristo que nós servimos diz isto. O Senhor que morreu e ressuscitou diz isto. Há uma frase de João Calvino que diz o seguinte sobre a oração: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Você pode buscar qualquer caminho de alívio. E muitos caminhos são inclusive justos, são caminhos viáveis e alguns até mesmo podem trazer algum tipo de resposta. Mas a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Mesmo que você vai ser remetido a buscar uma solução, por exemplo, estou doente e vou começar a orar e Deus vai me orientar a buscar um médico X. Ele tanto pode te curar como ele pode te orientar a um profissional. Mas seja qual for o resultado final disso tudo, o caminho, o início da resposta é o mesmo. É o caminho da oração. É dobrando os joelhos, é buscando a Deus que as nossas aflições vão ser resolvidas. Voltando para o texto base, quando a palavra nos mostrar sobre o lugar secreto, está aqui no contexto da oração do Pai Nosso, você quer mesmo que o reino de Deus esteja sobre a sua vida? Então você precisa frequentar esse lugar secreto chamado oração. Você quer o governo de Deus sobre o seu casamento? Você quer o domínio desse Deus de amor sobre os seus negócios, sobre a sua saúde emocional, sobre as suas amizades, sobre a sua empresa? Se você quer esse domínio de Deus, quer esse reino de Deus, mais do que orar de forma repetida a oração do Pai Nosso, você precisa entender que enquanto você ora, enquanto você dobra os seus joelhos, quando você busca a Deus, você viabiliza o reino de Deus chegar ao seu encontro. E é nesse reino que o pão chega a cada dia à sua mesa. Não só o pão que alimenta o corpo, mas o pão que alimenta a alma. É a partir desse reino que você vai encontrar poder para perdoar, para amar, para seguir adiante. É a partir desse reino que você vai se fortalecer, que você vai encontrar o caminho da bênção. Não da bênção no sentido material, mas sobretudo da bênção da paz, do coração sossegado. Então, que esse reino de Deus, ao ser reivindicado por você em oração, quando você fala: Senhor, venha a mim, venha a nós o teu reino, então você entenda que é na oração que isso vai acontecer. Entra no secreto do seu quarto. Se você deixou de frequentar esse lugar secreto, volta para lá. Que seja o seu carro esse lugar secreto, que seja o seu quarto, um quartinho de bagunça, que seja uma sala. Eu não estou preocupado com o lugar geográfico, mas que você possa dar a Deus um lugar de exclusividade e busque-o com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Eu não tenho dúvida que a sua história de vida há de ser mudada. A oração muda quem nós somos e muda a nossa história. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que eu e você possamos frequentar de forma assídua, constante, permanente, o nosso lugar secreto chamado oração. Deus te abençoe.